E hoje listamos 20 atores da velha Hollywood com os corpos mais impressionantes de sua época. Não eram apenas rostos bonitos, eram atletas, dançarinos, nadadores e verdadeiros durões que traziam uma fisicalidade autêntica aos seus papéis. E sim, o nosso número 2 desta lista teve um efeito tão grande nas suas colegas de elenco que as histórias dos seus desmaios viraram lenda em Hollywood. Número 20, Jeffrey Hunter. Abrindo nossa lista está Jeffrey Hunter, cujos olhos azuis intensos e porte atlético o tornaram ideal para épicos bíblicos e westerns nos anos 50 e 60. Com 1,80 m de altura, ombros largos e cintura estreita, Hunter mantinha a forma física praticando equitação e natação. Seu papel como Jesus Cristo em Rei dos Reis exigia que ele estivesse no auge da condição física, passando meses se preparando para cenas de crucificação fisicamente exigentes. O que muitos não sabem é que Hunter era um atleta dedicado muito antes de Hollywood o chamar. Na Universidade Northwestern, ele era um participante ativo em esportes intramurais, desenvolvendo o atletismo natural que o serviria bem em papéis de ação. Seu compromisso com a forma física era lendário no set. Colegas de elenco relatavam que ele era frequentemente encontrado fazendo flexões entre as tomadas, mantendo o físico esguio e musculoso que o tornava perfeito para papéis que exigiam força e sensibilidade. Diretores adoravam Hunter, pois ele fazia as próprias acrobacias, graças ao seu ótimo físico. Sua morte prematura e trágica aos 42 anos encurtou uma carreira que o levaria a papéis de ação mais maduros, mas sua presença física em filmes como Rastros de Ódio ao lado de John Wayne provou que a verdadeira masculinidade de Hollywood vinha em muitas formas. Número 19, Rod Taylor, ator australiano. Rod Taylor trouxe um porte físico marcante para Hollywood que o diferenciava dos demais americanos. Com 1,80 m, peito largo e braços fortes, o corpo de Taylor foi moldado pelo trabalho braçal. Ele trabalhou como artista comercial e em vários empregos manuais antes de chegar à atuação. O físico de Taylor foi brilhantemente exibido em A Máquina do Tempo, onde ele realizou muitas de suas próprias acrobacias, incluindo intensas sequências de luta com os Morlocks. Sua força natural vinha de uma juventude surfando nas praias australianas e jogando rugby, atividades que lhe deram a dureza autêntica que os diretores tanto desejavam. Ao contrário de muitos atores que precisavam fingir sua fisicalidade, a de Taylor era genuína. Você podia ver isso no jeito que ele se movia, no jeito que ele se portava. O que tornava Taylor especial não era apenas seu físico musculoso, mas o quão à vontade ele se sentia em sua própria pele. Ele se movia com a confiança de um atleta, fosse desferindo socos em Os Pássaros ou encantando Doris Day em comédias românticas. Sua rotina de exercícios era simples, mas eficaz. Natação, caminhada e uma sessão ocasional de boxe para manter seus reflexos afiados. Taylor provou que, às vezes, os melhores corpos de Hollywood vinham de viver a vida, em vez de viver na academia. Número 18, Stewart Granger. A elegância britânica encontrou a força física em Stewart Granger, cujo porte de 1,90 m o tornou um dos protagonistas mais imponentes de sua geração. A constituição atlética de Granger foi magnificamente exibida em filmes de aventura como Scaramouche, onde suas cenas de esgrima exigiam força e agilidade reais. Antes de Hollywood, Granger treinou na Webber Douglas Academy of Dramatic Art, onde o treinamento físico fazia parte do currículo. Ele aprendeu esgrima, combate cênico e dança, disciplinas que esculpiram seu físico magro e poderoso. Sua altura o obrigava a se esforçar mais para manter proporção e agilidade, o que ele conseguiu com natação e calistenia. A façanha física mais impressionante de Granger foi nas filmagens de As Minas do Rei Salomão, onde atuou sob calor africano extremo, mantendo seu físico notável. O filme exigiu muitas filmagens em locais difíceis, e a resistência de Granger tornou-se lendária entre a equipe. O segredo dele? Uma dieta rica em proteína e vegetais, combinada com rotinas diárias de exercícios que ele podia fazer em qualquer lugar, mesmo numa tenda no mato africano. Colegas de elenco como Deborah Kerr elogiavam não só sua aparência física, mas sua força. Granger conseguia levantar suas atrizes principais com facilidade, tornando as cenas românticas ainda mais convincentes. A sua dedicação em manter o físico em forma mesmo depois dos 50 anos provou que os padrões físicos da velha Hollywood não eram apenas para os jovens. Número 17, Victor Mature. Eles o chamavam de o gostosão, e um único olhar para o físico impressionante de Victor Mature explica o porquê. Com 1,88 m de altura, um peito enorme e braços que pareciam esculpidos em mármore, Mature se tornou o ator ideal para épicos bíblicos e históricos que exigiam pura força física. O corpo de Mature era
mas através de atividade física genuína. Quando jovem em Louisville, Kentucky, ele trabalhou no negócio de geladeiras de seu pai, transportando equipamentos pesados que desenvolveram sua força natural. Quando chegou a Hollywood, essa fisicalidade autêntica o diferenciou de atores que apenas pareciam fortes. Seu papel como Sansão em Sansão e Dalila permanece uma das atuações físicas mais impressionantes do antigo Hollywood. A cena em que ele afasta os pilares do templo exigiu força genuína. Os pilares foram montados para oferecer resistência real e o esforço de Mature é autêntico. Ele se preparou para o papel com meses de treinamento de peso, adicionando ainda mais massa à sua já impressionante estrutura. O que tornava Mature especial era sua atitude com o físico. Ele era refrescantemente autodepreciativo sobre seu status de musculoso, uma vez brincando que era um músculo com algumas linhas. Mas essa modéstia desmentia sua dedicação. Ele manteve seu físico impressionante, nadando diariamente e seguindo uma dieta rica em proteínas, revolucionária para a época. Número 16, George Nader. George Nader possuía um dos físicos mais perfeitamente proporcionados na Hollywood dos anos 50. Com 1,83 metros de altura e um torso clássico em forma de V, o corpo de Nader era o resultado de um treino disciplinado e atletismo natural. Sua jornada para a perfeição física começou no Occidental College, onde ele se destacou na equipe de natação. A experiência de Nader na natação deu-lhe os cobiçados ombros largos e cintura estreita que viraram sua marca. Ao contrário de contemporâneos mais volumosos, seu físico era esguio e funcional. Cada músculo tinha um propósito. Isso o serviu bem em filmes de aventura como Robot Monster e Faroestes, onde a agilidade importava tanto quanto a força. Nos bastidores, Nader era conhecido por sua inovação no fitness. Ele foi um dos primeiros atores de Hollywood a incorporar faixas de resistência em seu treino, prática que aprendeu com fisioterapeutas no tratamento de nadadores lesionados. Sua rotina diária incluía centenas de repetições com as faixas, criando a musculatura definida que ficava linda no cinema. Seu compromisso com a boa forma ia além da vaidade pessoal. Nader frequentemente ajudava outros atores a se preparar para papéis fisicamente exigentes, compartilhando seu conhecimento de exercícios e nutrição. Sua academia em casa tornou-se um ponto de encontro para a elite de Hollywood, preocupada com a forma física, anos antes que tais coisas se tornassem comuns. Embora sua carreira tenha sido interrompida pela mudança na política de Hollywood, sua influência na cultura fitness de Hollywood durou muito mais do que seu tempo nas telas. Número 15. Robert Ryan. Robert Ryan trouxe o corpo de um atleta e a intensidade de um boxeador para seus papéis, criando uma das presenças físicas mais autenticamente poderosas no filme noir e nos westerns. Com 1,93 e o porte de um peso pesado, o físico de Ryan não era só de fachada. Era funcional, perigoso e totalmente convincente. Antes de Hollywood o descobrir, Ryan foi um boxeador campeão em Dartmouth College, vencendo o título peso pesado nos 4 anos em que esteve lá. Aquilo não era boxe recreativo. Ryan treinou seriamente, desenvolvendo um pescoço grosso, ombros poderosos e um tronco de ferro que viria a definir sua presença na tela. Suas mãos, cicatrizadas por anos de luta, contavam a sua própria história. O que separava Ryan de outros durões era sua capacidade de transmitir tanto poder físico quanto profundidade intelectual. Sua rotina de exercícios refletia essa dualidade. Manhãs passadas a lutar e a bater no saco de boxe, tardes dedicadas à leitura e ao estudo de roteiros. Ele manteve seu treinamento de boxe durante toda a sua carreira, frequentemente treinando com dublês e outros atores para se manter em forma. Diretores adoravam Ryan porque ele sabia dar um soco de verdade e também aguentar um. Em The Setup, sua interpretação de um boxeador envelhecido foi tão autêntica que lutadores reais elogiaram sua técnica. A fisicalidade de Ryan não era vaidade, mas sim verdade. Ele acreditava que, para interpretar um durão, era preciso ser um. Seu corpo era a ferramenta que lhe permitia trazer essa autenticidade aos papéis. Número 14. Tyrone Power. Tyrone Power possuía o que muitos consideravam o físico perfeito de Hollywood. Não muito musculoso, nem muito magro, mas absolutamente perfeito para a câmera. Com um porte de nadador e graça natural, o corpo de Power era tão versátil quanto sua habilidade de atuação, igualmente convincente em romances de época e aventuras de capa e espada. O desenvolvimento físico de Power começou na juventude. Ao estudar dança e acrobacias em sua formação teatral, essa base inicial deu-lhe controle corporal e flexibilidade extraordinários, que o serviram por toda a carreira. Sua preparação para a marca do Zorro incluiu treinamento intensivo de esgrima, que deu definição ao seu já impressionante físico. O que tornava a fisicalidade de Power especial era sua leveza. Ele se movia com
Um dançarino, seja empunhando uma espada ou levando uma protagonista em seus braços. Sua rotina de exercícios combinava elementos de dança, ginástica e calistenia tradicional, criando um corpo que era belo e funcional. Ele era conhecido por fazer flexões com um braço entre as tomadas, um feito que impressionava até mesmo a experiente equipe de dublês. A dedicação de Powers à forma física se estendeu ao serviço militar na Segunda Guerra Mundial, onde foi piloto da Marinha. As exigências físicas do treinamento militar apenas aprimoraram seu físico já impressionante. Ao retornar a Hollywood, ele estava mais magro, mais forte e mais definido do que nunca. Sua morte prematura, aos 44 anos, roubou de Hollywood um de seus galãs mais bem proporcionados. Número 13, Glenn Ford. Glenn Ford trouxe o físico de um quarterback e o apelo de um homem comum a Hollywood, provando que os melhores corpos nem sempre eram os maiores. Com 1,80 m, ombros largos e um porte atlético sólido, o físico de Ford foi moldado por atividades práticas, não por exercícios específicos. Seu desenvolvimento físico começou na pradaria canadense, onde cresceu montando cavalos e trabalhando em fazendas. Essa experiência precoce com o trabalho braçal lhe deu uma força e resistência autênticas que não poderiam ser forjadas. Ao chegar em Hollywood, seu atletismo o tornou perfeito para faroestes e filmes de ação, onde a credibilidade importava mais que a massa muscular. Sua abordagem à forma física era refrescantemente prática. Ford acreditava na força funcional em vez de músculos estéticos, mantendo seu físico com atividades que ele gostava: equitação, natação e tênis. Ele foi um dos primeiros atores de Hollywood a reconhecer a importância do condicionamento cardiovascular, muitas vezes correndo muito antes de virar moda. A versatilidade física de Ford o destacava. Ele podia ser um cowboy durão num dia e um galã romântico no outro, seu corpo se adaptando ao que o papel exigia. Os diretores apreciavam o fato de que Ford executava muitas de suas próprias acrobacias, confiando em seu atletismo natural e excelente condicionamento físico. Sua longa carreira em Hollywood, que se estendeu dos anos 30 até os anos 90, demonstrou que manter uma boa forma física funcional era mais crucial do que buscar a perfeição física temporária. Número 12. Guy Madison. Guy Madison possuía o que muitos viam como o físico masculino americano ideal dos anos 40 e 50. Com 1,85 m, pele bronzeada, cabelo loiro platinado e corpo de surfista antes de o surf ser moda, Madison parecia ter saído de uma praia da Califórnia e ido direto para a tela grande. Antes de Hollywood, Madison serviu na Marinha durante a Segunda Guerra Mundial, onde o treinamento militar aprimorou seu físico naturalmente atlético. A combinação de natação, calistenia e exercícios militares criou o físico esguio e poderoso que o tornaria uma estrela. Seu papel de destaque em Since You Went Away exigiu que aparecesse sem camisa, e seu torso impressionante causou sensação, com cartas de fãs pedindo mais do belo marinheiro. A abordagem de Madison à boa forma estava à frente do seu tempo. Ele foi um dos primeiros atores de Hollywood a entender a importância da dieta para manter um físico de cinema. Enquanto outros atores de sua época confiavam apenas no exercício, Madison seguiu um plano nutricional cuidadoso que enfatizava proteínas magras e vegetais. Sua rotina diária incluía natação, muitas vezes no Pacífico, e exercícios com o peso do corpo que mantinham seu tônus muscular sem volume. Sua série de TV, Wild Bill Hickok, exibia suas habilidades físicas semana após semana. Madison realizou muitas de suas próprias acrobacias, de perseguições a cavalo a cenas de luta, provando que seu físico não era apenas decorativo. Sua dedicação à forma física o fez manter um físico impressionante até a meia-idade, tornando-o um modelo para atores que buscavam longevidade em papéis fisicamente exigentes. Número 11. Tony Curtis. Tony Curtis trouxe para Hollywood um corpo de lutador de rua e a graça de um dançarino, criando uma das presenças físicas mais dinâmicas da década de 50. Nascido Bernard Schwartz no Bronx, o físico de Curtis foi forjado nos bairros difíceis de Nova York e refinado nas academias de Hollywood. A transformação física de Curtis foi notável. Jovem, era magro e inseguro, mas determinação e esforço o transformaram num dos mais impressionantes espécimes físicos de Hollywood. Sua preparação para Houdini exigiu meses de treinamento intensivo, aprendendo técnicas de fuga que demandavam flexibilidade e força extraordinárias. O resultado foi um físico magro e musculoso que fotografava lindamente de todos os ângulos. O que tornou Curtis especial foi sua dedicação à autenticidade. Para os Vikings, ele treinou com espadachins reais, desenvolvendo a força da parte superior do corpo necessária para cenas de combate convincentes. Sua famosa cena emergindo da água em Some Like It Hot
Vestido como mulher, exibia seu físico atlético. Curtis entendia que a fisicalidade era parte de seu apelo e trabalhava incansavelmente para mantê-la. Sua rotina de exercícios era inovadora para a época, combinando musculação com dança e acrobacias. Curtis acreditava na aptidão física completa, não só em construir músculos impressionantes. Essa abordagem deu-lhe a versatilidade para interpretar de tudo, de escravos romanos a músicos de jazz, convincentemente. Seu compromisso com a forma física durou a vida toda, provando que a disciplina aprendida na velha Hollywood pode durar uma vida inteira. Número 10. Robert Mitchum. O porte poderoso e a presença lacônica de Robert Mitchum o tornaram um dos atores mais imponentes de Hollywood. Com 1,85 m de altura, peito largo, ombros maciços e mãos como pernis de porco, Mitchum parecia capaz de se virar em qualquer situação, e ele era. Antes de Hollywood, Mitchum trabalhou como mineiro, boxeador profissional e em uma gangue de trabalho forçado, experiências que construíram seu físico formidável e lhe deram uma autenticidade que outros atores não conseguiam igualar. Seu corpo não foi esculpido na academia, mas forjado por trabalho árduo e uma vida mais dura. Essa dureza genuína se mostrava em cada papel que ele interpretava. A abordagem de Mitchum à forma física era tão não convencional quanto o próprio homem. Ele não acreditava em exercício formal, alegando que carregar um copo do bar até a mesa já era exercício suficiente. No entanto, ele mantinha seu físico impressionante através de trabalho braçal. Ele continuava com o trabalho braçal na fazenda, cortava lenha e treinava boxe para manter a forma. O que tornava a fisicalidade de Mitchum especial era seu poder discreto. Ele não precisava exibir músculos ou posar. Sua presença sozinha transmitia força. Os diretores adoravam que Mitchum aguentasse um soco e também desse um. Suas cenas de luta tinham uma autenticidade brutal, porque ele havia participado de lutas reais. Sua famosa cena sem camisa em O Mensageiro do Diabo revelou um físico poderoso e surpreendentemente bem definido, provando que, às vezes, os corpos mais impressionantes vêm da vida e não do treino. Número 9. William Holden. William Holden possuía um físico atlético que o tornava igualmente convincente como galã romântico ou herói de ação. Com 1,80 m, corpo de nadador e atletismo natural, Holden manteve um dos físicos mais impressionantes em sua longa carreira. Sua boa forma física começou na South Pasadena High School, onde era ginasta e nadador. Essas disciplinas iniciais deram-lhe o controle corporal e a musculatura magra que o serviriam por toda a carreira. Sua preparação para a ponte do rio Kwai incluiu meses de treinamento físico para retratar um prisioneiro de guerra de forma convincente, perdendo peso para alcançar uma aparência autenticamente magra antes de reconstruir seu físico para as exigentes sequências de ação do filme. O que destacava Holden era seu profissionalismo na preparação física. Para Meu ódio será sua herança, aos 51, ele treinou intensamente para fazer suas próprias acrobacias, como equitação e cenas de combate. A sua dedicação impressionou os colegas de elenco mais jovens, que se esforçavam para acompanhar a resistência e a força do ator veterano. A rotina de exercícios de Holden evoluiu com a idade, mas nunca diminuiu em intensidade. Ele nadava diariamente, praticava yoga antes de ser moda e mantinha uma dieta cuidadosa que o mantinha magro e forte. Suas cenas sem camisa e filmes, por décadas, exibiram condicionamento consistente, provando que disciplina e dedicação mantêm um físico impressionante, sem importar a idade. Número 8. Rock Hudson. Rock, sua altura de 1,96 e físico de Adonis o tornaram um dos galãs mais imponentes de Hollywood. Seu peito enorme, ombros largos e cintura fina criaram o V perfeito que estilistas amavam vestir e diretores amavam filmar. O físico de Hudson foi cuidadosamente cultivado sob o sistema de estúdio. A Universal Pictures designou-lhe um treinador pessoal que elaborou um programa abrangente combinando musculação, natação e calistenia. Hudson atacou este regime com determinação, transformando-se de um motorista de caminhão com um físico um tanto mole em um dos mais magníficos espécimes físicos de Hollywood. Sua preparação para Magnificent Obsession envolveu meses de treino intenso para um físico perfeito nas cenas sem camisa. Hudson sabia que seu corpo era parte de seu apelo e o mantinha como parte do trabalho. Ele era conhecido por chegar ao set já tendo completado um treino completo, garantindo que estivesse no seu melhor para cada cena. O que tornava Hudson especial era como ele portava seu físico imponente. Apesar do seu tamanho, ele movia-se com uma graça surpreendente, fruto de aulas de dança sugeridas pelos seus professores de teatro. Essa combinação de porte e elegância o tornava único entre os galãs de Hollywood. Sua dedicação à forma física continuou por toda a carreira, com coestrelas notando que ele parecia
e mais imponente com a idade. Número 7. Sean Connery. Antes de ser o agente secreto mais famoso do mundo, Sean Connery era um culturista que ficou em terceiro no Mr. 1950. Concurso de Mr. Universo. Seu físico poderoso e atletismo natural ajudariam a definir um novo tipo de herói de ação, alguém que era sofisticado e fisicamente dominante. O corpo de Connery foi construído através de uma combinação de trabalho escocês tradicional. Ele trabalhou como leiteiro, polidor de caixões e salva-vidas, e também se dedicou à musculação. Com 1,88 de altura, peito e braços robustos, Connery trouxe um poder físico genuíno ao seu papel. Suas famosas cenas de praia nos primeiros filmes de Bond exibiam um físico impressionante e funcional. O que diferenciava Connery era sua capacidade de manter sua fisicalidade enquanto se desenvolvia como ator. Ele não deixou que seu físico impressionante o rotulasse apenas como um homem musculoso. Sua rotina de exercícios evoluiu de musculação pesada para uma abordagem mais equilibrada, incorporando artes marciais, natação e golfe. Essa variedade o manteve ágil e forte até a velhice. A influência de Connery no preparo físico de Hollywood é inegável. Ele provou que protagonistas poderiam ser tanto inteligentes quanto fisicamente impressionantes, estabelecendo um novo padrão para heróis de ação. Seu compromisso em manter a forma para papéis fisicamente exigentes, mesmo aos 60 anos, inspirou uma geração de atores a levar a boa forma a sério. Número 6. Errol Flynn. O físico atlético de Errol Flynn e sua graça natural fizeram dele o maior espadachim da era de ouro de Hollywood. Com 1,88 de altura e um corpo esguio e musculoso, o corpo de Flynn era ideal para as demandas acrobáticas de seus filmes de aventura. A fisicalidade de Flynn foi desenvolvida através de aventuras genuínas. Antes de Hollywood, ele foi capataz de plantação na Nova Guiné, garimpeiro de ouro e marinheiro, experiências que construíram sua força e resistência. Seu atletismo natural foi aprimorado por treinamento intensivo em esgrima, boxe e equitação, habilidades que tornaram suas cenas de ação emocionantes e autênticas. Para as aventuras de Robin Hood, Flynn treinou por meses para as exigentes lutas de espada e acrobacias. Seu famoso duelo com Basil Rathbone permanece uma das maiores sequências de ação do cinema, demonstrando seu impressionante preparo físico e habilidade. Ele insistia em fazer muitas de suas próprias acrobacias, pois acreditava que o público notaria um dublê. Apesar de sua fama de vida intensa, Flynn manteve seu físico impressionante por quase toda a carreira. Ele nadava diariamente, muitas vezes em condições perigosas que poriam à prova atletas profissionais. Sua abordagem à forma física era como a vida, a todo vapor, sem restrições. Essa intensidade transparecia em sua fisicalidade na tela, criando uma energia e vitalidade que o tornaram inesquecível. Número 5. Kirk Douglas. Kirk Douglas possuía um dos físicos mais impressionantemente musculosos da história de Hollywood. Seu famoso queixo com covinha pode ter chamado a atenção, mas seu corpo incrivelmente desenvolvido, particularmente em Spartacus, estabeleceu um novo padrão para a preparação física em filmes épicos. O físico de Douglas resultou de conquistas atléticas autênticas. Lutador na faculdade, ele desenvolveu o pescoço grosso, ombros poderosos e um abdômen de ferro que definiriam sua presença física. Sua preparação para Champion incluiu treinamento intensivo de boxe, que adicionou ainda mais músculos à sua já impressionante estrutura. O resultado foi um físico que era ao mesmo tempo esteticamente agradável e autenticamente poderoso. O que tornava Douglas especial era seu compromisso com a autenticidade física. Para Spartacus, aos 43, treinou como um gladiador de verdade, trabalhando com especialistas em armas e submetendo-se a um regime físico brutal que desafiaria homens com metade da sua idade. Seu físico naquele filme, magro, musculoso e incrivelmente definido, permanece um dos mais impressionantes da história do cinema. A abordagem de Douglas à forma física era metódica e disciplinada. Ele treinava diariamente, combinando musculação com natação e calistenia. Ele foi um dos primeiros astros de Hollywood a entender a importância da nutrição para manter um físico pronto para a câmera. Sua dedicação à forma física continuou bem até seus 90 anos, provando que hábitos de Old Hollywood duravam a vida toda. Número 4. Charlton Heston. O físico monumental de Charlton Heston o tornou a escolha natural para figuras históricas grandiosas. Com 1,90 m, peito enorme e braços fortes, Heston parecia ter construído as pirâmides ou dividido o Mar Vermelho. Seu desenvolvimento físico começou na Universidade Northwestern, onde era um atleta ativo. Seu tamanho e força naturais foram aprimorados com treinamento disciplinado para seus papéis épicos. Sua preparação para Ben
Meses de treinamento físico intenso, incluindo aprender a guiar uma carruagem, o que exigia força e resistência extraordinárias nos braços e tronco. A corrida de bigas em Ben-Hur mostrou Heston em seu auge físico. Ele executou a perigosa sequência, controlando 4 cavalos e mantendo o equilíbrio na veloz carruagem. Isso exigiu não só força, mas incrível estabilidade do core e resistência. Seu físico naquele filme, bronzeado, musculoso e bem proporcionado, tornou-se icônico. O que tornava Heston único era sua capacidade de manter o físico impressionante por toda a carreira. Ele acreditava que a preparação física era essencial para os papéis que interpretava. Sua rotina diária incluía natação, caminhadas e musculação. Mesmo aos 70 anos, Heston mantinha a presença poderosa que o tornou um dos protagonistas mais fisicamente impressionantes de Hollywood. Número 3. Burt Lancaster. Burt Lancaster trouxe um corpo de acrobata de circo para Hollywood, criando um dos físicos mais genuinamente atléticos da história do cinema. Sua experiência como acrobata profissional deu-lhe uma combinação única de força, flexibilidade e graça que nenhum treino de academia poderia replicar. Antes de Hollywood, Lancaster atuou com o circo Kay Brothers, desenvolvendo habilidades físicas extraordinárias. Sua especialidade era a barra horizontal, que moldou seu corpo superior maciço e lhe conferiu a maneira distinta de se mover que definiria sua presença em cena. Ao transitar para o cinema, levou consigo essa fisicalidade, executando proezas que deixaram coordenadores de dublês sem fala. A performance física mais impressionante de Lancaster foi em Trapeze, onde, aos 43 anos, ele executou números de circo reais que desafiariam acrobatas profissionais com metade da sua idade. Seu físico naquele filme, magro, musculoso e incrivelmente definido, provou que o preparo físico funcional superava a mera massa muscular. Ele treinou por meses para retomar suas acrobacias, atingindo um condicionamento que impressionou seus colegas mais jovens. O que diferenciava Lancaster era sua crença de que a fisicalidade era essencial para atuar. Ele manteve seu físico impressionante através de atividade constante, natação, ginástica e calistenia. Sua famosa cena na praia, em Aqui, Agora e Para Sempre, exibia um corpo que era ao mesmo tempo poderoso e gracioso. Lancaster provou que os melhores corpos de Hollywood não eram apenas construídos em academias, mas através de uma vida inteira de expressão física. Número 2. Paul Newman. Aqui está ele, o homem cuja presença física deixava as atrizes com as pernas bambas. Paul Newman possuía o que muitos consideravam o físico masculino perfeito, não excessivamente musculoso, mas perfeitamente proporcionado, naturalmente atlético e impossivelmente bonito. Embora seus olhos azuis gelo chamassem a atenção, seu corpo impressionante mantinha o público cativado. O físico de Newman era resultado de atletismo natural aprimorado por treinamento disciplinado. Com 1,75 m, não era o galã mais alto, mas sua constituição perfeitamente proporcionada o fazia parecer maior na tela. Sua preparação para Cool Hand Luke envolveu meses de treino físico para ter o corpo magro e forte de um prisioneiro. A famosa cena dele lavando o carro, sem camisa e suado, causou tanta sensação que os cinemas relataram que mulheres da plateia desmaiavam. O que tornava Newman especial era o magnetismo sexual de sua fisicalidade. Co-estrelas, de Elizabeth Taylor a Julie Andrews, diziam-se fisicamente afetadas por sua presença. Suas cenas de boxe em Somebody Up There Likes Me eram tão intensas e autênticas que sua co-estrela, Pierangeli, precisava de pausas entre as tomadas para se recompor. Newman treinou com boxeadores profissionais para o papel, desenvolvendo o físico autêntico de um lutador que tornou sua atuação tão convincente. Sua abordagem ao preparo físico era holística. Ele era um piloto de corrida realizado, o que exigia um condicionamento físico extraordinário, e ele manteve uma rotina de exercícios rigorosa bem depois dos 70 anos. Newman acreditava que a aptidão física era essencial para a acuidade mental, e sua dedicação se mostrava em cada papel. Seu físico em Desafio à Corrupção, Hood, o Indomável e Butch Cassidy e Sundance Kid permaneceu consistentemente impressionante, provando que disciplina e atletismo natural poderiam criar excelência física duradoura. Número 1. Steve McQueen. No topo da nossa lista está Steve McQueen, o homem que redefiniu a masculinidade de Hollywood com um físico que era acessível e aspiracional. McQueen não tinha os maiores músculos nem os abdominais mais definidos, mas ele possuía algo mais poderoso, uma fisicalidade autêntica que vinha de viver, não de posar. O corpo de McQueen foi construído através de ação real. Um motociclista, fã de carros e artista marcial, seu físico.
em vez de decorativo. Com 1,75 e um físico magro e atlético, McQueen provou que a verdadeira presença física vinha de como você se movia, não apenas de como você parecia. Sua preparação para os papéis incluía aprender as habilidades reais exigidas, corrida para Le Mans, pilotagem de moto para Fugindo do Inferno e artes marciais para suas cenas de ação. O que fez de McQueen o corpo ideal de Hollywood foi sua autenticidade. Cada músculo foi ganho com atividade genuína. Ele não malhava para parecer bem. Ele parecia bem porque estava sempre ativo. A sua rotina diária incluía passeios de moto pelas colinas da Califórnia, treino de artes marciais com Bruce Lee e prática intensiva de corrida. Isso criou um físico que era magro, forte e incrivelmente funcional. A famosa perseguição de moto em A Grande Fuga mostrou McQueen no seu auge físico. Ele fez muitas das acrobacias, mostrando força, agilidade e destemor que definiram o cool de uma geração. Suas cenas sem camisa em Papillon revelaram um corpo marcado, castigado e absolutamente autêntico. O corpo de um homem que viveu seus papéis em vez de apenas interpretá-los. A influência de McQueen na forma física de Hollywood vai muito além de sua época. Ele provou que os físicos mais impressionantes nem sempre eram os maiores ou mais musculosos, mas aqueles que refletiam uma vida plenamente vivida. Sua combinação de músculos definidos, força funcional e um estilo naturalmente descolado criou um novo modelo de masculinidade em Hollywood que ainda influencia atores hoje. Estes 20 homens não só tinham corpos impressionantes, como revolucionaram o que era ser um protagonista em Hollywood. Da graça acrobática de Burt Lancaster ao magnetismo puro de Paul Newman, da autenticidade de Steve McQueen à perfeição esculpida de Kirk Douglas, cada um trouxe algo único para a tela.